florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, né? Louvado seja Deus. Nós vemos que aqui o salmista no Salmo 92, como na parte 1 eu apontei, está tratando do contraste, né, entre alguém que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com Deus e nem procura estar servindo a Deus. É uma vida que serve-se a si mesmo, né? Uma vida espontânea, né? Nós podemos dizer assim. Tanto que aqui no versículo de número 7 diz: brotam os ímpios como a erva. Tá? A gente sabe o mato e a erva, e aqui inclui também aquelas árvores que elas nascem e não têm assim uma utilidade, elas não dão nem sombra, elas não dão fruto, são árvores aí sem razão de ser, nós podemos dizer. Madeira pode ser utilizada, tudo bem, mas em grande volume aquelas árvores causam prejuízo, né? Então nós vemos aqui no Salmo 92 que os ímpios eles brotam, mas o justo ele é plantado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos agradecer muito a Deus todos os dias se nós estamos tendo as condições de servi-lo, se nós estamos tendo condições de meditar na sua palavra, se nós estamos tendo as bênçãos das promessas da sua palavra em nossas vidas, tá? Que diz que o justo ele floresce como a palmeira e ele cresce como o cedro do Líbano. Live passada eu falei frutificar, florescer, na verdade, é amadurecer, é chegar ao estágio adulto, é ampliar as suas capacidades emocionais, psicológicas e podemos dizer também espirituais. E a parte no espiritual, nós temos a vida cristã, nós temos a maturidade ministerial, né? Então, o justo, ele floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. A palavra cedro do hebraico é eres, e significa aquilo que se enraiza fortemente, aquilo que tem uma raiz forte, frondosa. Louvado seja o Senhor. E eu meditando e eu me recordando, quando nós vamos em Mateus, no capítulo número 13 e o versículo de número 23, é o encerramento da sessão em que o Senhor Jesus está falando sobre o semeador que saiu a semear, e ele semeou sementes. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu entre espinhos e uma caiu em boa terra. Lá no versículo 23 de Mateus 13, o Senhor Jesus ele está explicando, e ele está explicando acerca da semente que caiu em boa terra, que a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Louvado seja o nome do Senhor. Quem for chegando, nos dê a paz do Senhor, para eu poder cumprimentar cordialmente, como é devido, tá? Louvado seja Deus. Então, ouve a palavra e a compreende. E aí eu levanto para mim e para a sua vida. Muitas vezes nós queremos amadurecer, nós sentimos, presbítero Juarez Bill, pastor Juarez, a paz do Senhor. Hoje à noite a gente está junto aqui, né? Você vai estar louvando a Deus. Obrigado pelo carinho. Muitas vezes nós ansiamos crescer como cedro, nós ansiamos nos tornar, galgar maiores responsabilidades, às vezes profissionais, às vezes também maiores responsabilidades no reino de Deus, não é? Ministeriais. Mas se nós não amadurecermos, de modo algum nós vamos conseguir chegar a essa posição. E às vezes, se nós chegamos a ela por causa da nossa imaturidade, nós muitas vezes vamos estragar a oportunidade que nos foi dada. Eu tenho uma frase que eu gosto de utilizar: é melhor eu não ter oportunidade do que a oportunidade me chegar e eu não estar preparado.
É muito melhor eu não receber uma oportunidade do que eu receber a oportunidade e não estar preparado. Muitas vezes, principalmente por esse mundo tão polivalente, esse mundo tão ansioso por resultados, e que pressiona tanto as pessoas para terem bons resultados, né? E esquecem o processo meio, né? Esquecem o procedimento que nós passamos para chegar a ter esses resultados, né? E esquece que nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos prontificar, né? Ter objetivo e nos esmerar por esse objetivo, para que nós possamos ter o resultado devido. E aqui diz que a pessoa justa, ela cresce como a semelhança do cedro do Líbano. E o próprio nome do cedro em hebraico, Erez, nos ensina qual é o primeiro foco que nós devemos ter. É nas nossas raízes, sim. Porque se nós vermos ali a parábola em Mateus 13, a minha mãe também está participando, está assistindo. Ô mãe, louvado seja Deus pela sua vida, paz do Senhor, alegria tê-la conosco. Em próprio Mateus 13, lá diz que teve duas semeaduras que tiveram um grande problema por causa das raízes. A primeira foi a que foi semeada entre pedregais. Ela não conseguiu aprofundar as raízes, então morreu. E a outra foi semeada entre espinhos, e os espinhos sufocaram ela. E quando sufoca, ela fica sufocada, as raízes também não conseguem se desenvolver, porque tem outras raízes sugando os seus nutrientes, que as raízes dos espinheiros. E pensa numa coisa que prolifera, é espinheiro. Os irmãos conhecem aquele unha de gato? Já foram arranhados pelo unha de gato? Pois é, espinheiro cresce. Então nós vemos que se nós não nos focarmos às vezes naquilo que não é aparente, se nós não deixarmos um pouquinho o exterior, que também é importante assim, mas se nós não deixarmos um pouquinho o exterior de lado e começarmos a nos preocupar com como nós estamos ouvindo e como nós estamos compreendendo. Compreender é entender. Compreender é saber em que aquilo serve para a minha vida. Compreensão é entender se eu estou de acordo com aquela palavra que eu tenho ouvido. E a palavra que nós temos que ouvir, nós sabemos que é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nós temos que dar ouvido. É essa palavra que tem poder sobre as nossas vidas. Ora, Romanos capítulo 4, versículo 17 diz que Abraão, ouvindo o chamado de Deus, a sua palavra para ele ouvindo a palavra de Deus, chamou na vida de Abraão as coisas que não existiam como se já fossem. Louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. É a palavra de Deus que traz molde para a nossa vida. A expectativa que nós temos, a palavra de Deus molda na nossa mente, molda no nosso coração, o nosso objetivo, aquilo que nós ansiamos, e nós, moldados pela palavra de Deus, dia a dia nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo à semelhança do cedro do Líbano. As nossas raízes vão ficando fortes. Aí vem o vendaval e não nos derruba. Aí vem o inimigo e procura semear uma semente ruim em nós, e ela não prospera. Louvado seja Deus, porque a nossa casca está grossa, porque a nossa raiz desenvolveu. Louvado seja Deus, a nossa raiz está grossa, estamos firmes e firmados. Louvado seja o Senhor, porque nós ouvimos a palavra e nós estamos procurando compreendê-la. Valciane Rodrigues, a paz do Senhor, obrigado pelo carinho, Deus abençoe, continue conosco. Estamos procurando sempre fazer essa live pela manhã, após a oração matinal. O Salmo de número 5 diz que pela manhã nós vamos ouvir a voz, o Senhor vai ouvir a nossa voz, na verdade, e pela manhã nós vamos nos apresentar ao Senhor nosso Deus. Nós possamos fazer isso todos os dias da nossa vida, né? Então nós estamos meditando aqui como o justo
floresce. Adonias Souza, obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando você em todo o seu trabalho, de uma forma especial, livrando de todo o mal. Continue conosco sempre. Nós também temos um canal no YouTube, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça. O irmão, a irmã, pode ir lá no YouTube, se inscreva, nos ajude, compartilhe aquela palavra. Tenho certeza que será um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então nós precisamos amadurecer. E se nós precisamos amadurecer, sabe para que é? O versículo seguinte, no versículo 13 do Salmo 92, diz que os que estão plantados na casa do nosso Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. A casa do Senhor aonde é? Não são os templos religiosos, não. A casa do Senhor foi o lugar que Jesus Cristo foi preparar para nós. Louvado seja Deus. É como lá em Hebreus, no capítulo de número 9, diz: é a universal Assembleia dos Santos, a família de Deus que nós pertencemos agora. Sim, essa é a casa do nosso Deus e nela nós estamos. É os lugares celestiais de Efésios capítulo 1, em que nós estamos assentados, versículo 3. Sim, essa é a casa do nosso Deus e nós estamos nela já. Então os templos religiosos o que são? Os ministérios o que são? Eles são os átrios do nosso Deus. São os compartimentos onde se presta serviço ao Senhor nosso Deus. Sim, louvado seja o Senhor. E nós vamos florescer nos átrios do nosso Deus. É nas casas de oração que ouvem a palavra de Deus, que compreendem a palavra de Deus, que aplicam a palavra de Deus na vida dos irmãos e das irmãs e nas próprias vidas. Sim, são estes lugares, eles são os átrios do nosso Deus. E ainda mais, a sua casa, você tem dever de criar um átrio ao Senhor seu Deus. Você passa o dia inteiro às vezes assistindo televisão na sua folga, no seu tempo de descanso. Às vezes você fica nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Zap, fica trocando de um para outro o tempo todinho e passa o dia assim. Ei, pegue a palavra de Deus, vá ler para a sua família, vá ler para os seus filhos. Faça da tua casa um átrio do Senhor, aonde se floresce, aonde seus filhos ouvirão a palavra de Deus, serão abençoados. Louvado seja o Senhor. Você tem esse compromisso. Culto doméstico, você ainda se lembra o que é? Tem o culto doméstico. E não é as lives também são átrios do Senhor nosso Deus, que estão sendo criadas nas mídias sociais, para que tudo esteja debaixo da autoridade, do poder, e tudo seja utilizado para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Também é um átrio do Senhor nosso Deus. Faça de toda a sua vida um átrio do Senhor, em que Ele será glorificado, Ele será honrado, onde a palavra do Senhor será testemunhada. E eu tenho certeza absoluta, como está em Isaías capítulo 56, ou é o capítulo 55, lá diz o seguinte, que a palavra do Senhor é semelhante à chuva que cai do céu. Ela desce e não torna vazia, antes cumpre o propósito para o qual foi enviada. A palavra de Deus é enviada como uma palavra, como está lá em 1 Coríntios 14 e o versículo número 3, uma palavra de consolação, uma palavra de exortação e uma palavra de edificação. Consolação, aliviar as nossas angústias e dores, vir de encontro às nossas necessidades. Edificação, fortificar a nossa fé, dizer que nós estamos no caminho certo. Exortação é a dura, é dizer onde nós estamos errando, nos capacitar a enxergar os nossos erros, para que nós não venhamos permanecer neles, mas antes venhamos ser restaurados pelo Senhor nosso Deus e estar na posição que Deus espera de nós. Meu irmão e minha irmã, floresça. Deus te dá as condições, Deus deu a palavra dele para você ler, para você ouvir, para você meditar, para você ouvir e compreender, aplicar na sua vida. Louvado seja o Senhor. Deus continue nos abençoando, que a palavra de Deus seja profecia nas nossas vidas. Tem um versículo que eu gosto demais, Deuteronômio 28. Lá não diz que nós precisamos ficar correndo atrás das bênçãos, não. Isso aqui eu provo em outras lives, mas vou deixar para outra live. Deuteronômio 28 diz assim: e acontecerá que, se tiveres cuidado de ouvir todas as palavras do Senhor teu Deus e as cumpri-las, praticá-la, colocar na sua vida em atitudes, todas as bênçãos virão e te alcançarão. A família será abençoada, o ganha-pão será abençoado. Receba na sua vida no nome de Jesus.
Você que está procurando ouvir a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, aplicar na sua vida, que você seja abençoado no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe a sua vida espiritual, Deus abençoe seu ministério. Que dia após dia você possa ver a diferença. Seja sensível, veja a diferença da palavra de Deus na sua vida, veja a diferença nos mínimos detalhes. Deus te curando, Deus te restaurando, Deus te usando, Deus te levantando da crise, do problema. Aleluia, glória a Jesus. Tudo baseado na palavra de Deus. Salmo 92: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Louvado seja o Senhor. Nesse momento eu quero orar em favor da minha e da sua vida. Senhor meu Deus, eu apresento as pessoas que participaram da live, estão participando, e aqueles que ainda vão assistir e compartilhar. Abençoe cada vida. Vivifica a memória dele e dela, para que ele possa guardar, memorizar a vossa palavra e aplicá-la em todos os caminhos da sua vida. E essa pessoa seja abençoada por vós, essa pessoa seja abençoada, meu Deus, em todos os seus caminhos. Essa pessoa venha amadurecer, para que ela não seja atingida por coisas tão pequenas, para que tempestades em copo d'água não venham afogá-la, mas que ela tenha uma estatura frondosa, uma posição de cristão, de crente na pessoa do Senhor, e fique firme, perseverante, até que o Senhor venha com a vitória, venha com a provisão em favor da sua vida. E assim nós cremos. Cumpre, meu Deus, a vossa boa palavra em nossas vidas, que nós possamos vê-la cumprir, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E assim nós agradecemos por mais um dia. Abençoa o nosso dia, que seja um dia de paz. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito para conosco. Sim, tudo agradecendo e orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue um dia de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Continue conosco. Visite nosso canal no YouTube, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça.